Glória a Deus por essa palavra, amém? Que bom que você veio, eu estava morrendo de saudade de vocês, estou muito feliz de ver mais rostinhos aqui hoje. Eu acho que desde quando a gente voltou presencial, hoje é o dia mais cheio. Glória a Deus pela sua vida, Deus abençoe quem está em casa também, acompanhando. Estamos num novo tempo, né? E eu estava conversando com as meninas do Quinta Dela essa semana, o Senhor me direcionou a algo para compartilhar com elas e com vocês sobre renovo. É como se a gente estivesse, sim, no final do ano, mas tão com vontade de fazer as coisas junto e na casa do Senhor, que é como se a gente estivesse começando. E eu agradeci a Deus por isso. Eu falei, ai, Senhor, gera mesmo isso nos nossos corações, que a gente não fique com as nossas armas abaixadas, que a gente não baixe a nossa guarda nesse finalzinho de ano, mas que a gente seja renovada. Que isso que a Lília ministrou, isso que foi ministrado nos louvores, Deus está lutando as nossas guerras, Deus está vendo cada uma das nossas batalhas, a gente precisa renovar nossa mente, descansar nele e continuar caminhando. Amém? E a palavra de hoje, ela é muito especial, porque ela tem tudo a ver com isso. É encorajadas a perseverar. Se você trouxe sua Bíblia, eu quero que você abra comigo. Se você está em casa, eu também quero que você abra a sua Bíblia. Você está em culto aí na sua casa, então participe junto com a gente. Nós vamos ler 2 Pedro 1, 5 a 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Amém? Vamos lá. Diz o seguinte: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e vocês estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Esse texto quer nos alertar para algo aqui. Essa segunda carta de Pedro é um alerta contra as heresias, contra falsos ensinos, contra falsos profetas, falsos mestres. Na primeira carta ele está encorajando o povo e na segunda ele está trazendo um alerta, porque isso estava acontecendo ali. Não muito diferente dos nossos dias, né? Então ele está dizendo, olhem para Jesus e acrescentem. Ou seja, desenvolvam a fé de vocês. Às vezes a gente acha que quando a gente se converte, quando a gente conhece a Jesus, é o ponto final, né? Agora eu conheci a Jesus, agora está mais tranquilo, agora eu não preciso mais fazer nada, foi pela graça, ele fez todo o sacrifício. Mas nós precisamos entender que é nossa responsabilidade, é uma autorresponsabilidade sobre a nossa fé, o acrescentar. Então, eu tenho a fé, dom de Deus, Ele me deu a fé, eu desenvolvo ela. Ou seja, eu acrescento conhecimento. Ao conhecimento eu acrescento domínio próprio. Ao domínio próprio, piedade, fraternidade, para que nós não sejamos inoperantes. Ou seja, para que a gente não seja inútil na obra de Deus, nas coisas de Deus. É um alerta para que nós possamos desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Ela precisa ser desenvolvida. Senão a gente corre o risco, sim, de soprar um vento de doutrina e a gente acreditar. E a gente ser levado. Então acrescentem a fé. E eu acho lindo também o que o apóstolo Paulo fala, porque nós amadurecemos. Ele diz, né? Lá em 1 Coríntios, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu cresci, amadureci, me tornei um homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Há um amadurecimento, há um crescimento. Tem que ser assim. E quero trazer hoje para você uma figura da corrida. Nós crentes, todos nós, eu e você, nós estamos em uma corrida. Não tem como fugir disso. Nós estamos em uma corrida. Isso é bíblico, isso está na palavra do Senhor. Nós estamos numa corrida da fé, numa corrida cristã, numa grande corrida, a partir do momento que Jesus entra na nossa história. Quando Ele entra na nossa vida, quando a gente decide pelo Senhor, Senhor Jesus, vem governar a minha vida, eu sou tua, o Senhor é meu. Nós estamos agora numa corrida. Isso está também na carta de Coríntios, 1 Coríntios 9, 24 a 27, vai falar sobre isso. Diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma corrida que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Olha o que diz aqui, nós estamos numa corrida, é uma corrida longa, não é 100 metros rasos, é uma maratona, é uma grande corrida, ela acontece em um estádio, ou seja, nós estamos competindo contra algo, nós estamos correndo contra algo. E o que é? Quais são os nossos adversários? Nós não corremos contra a nossa irmã. Nós não corremos contra pessoas. Nós não competimos contra seres humanos. Nós corremos contra o mundo. Existe uma corrida paralela com o Senhor. Nós corremos contra o mundo. Nós corremos contra o pecado. Nós corremos contra a nossa natureza pecaminosa. E nós corremos contra Satanás, que é o nosso adversário. A Bíblia diz isso. Nosso adversário nessa corrida é Satanás. E tudo aquilo que ele tenta tramar contra nós. Então existe uma batalha, existe um desafio, existe um esforço. Essa teologia que muitas vezes a gente ouve que vai ser sempre muito fácil, isso não é verdadeiro. Não está na palavra do Senhor isso. Nós temos que acrescentar a nossa fé, nós temos que desenvolver a nossa fé, amadurecer em fé, porque estamos em uma batalha, estamos em uma corrida. E nessa corrida nós precisamos nos exercitar. Muitas vezes eu ouço isso, às vezes nos pedidos de oração, eu percebo que muitas pessoas têm desejo de ter as habilidades nas coisas de Deus, mas não querem pagar o preço de se desenvolverem nas coisas de Deus. Ou seja, não querem ganhar músculos espirituais. Né? Então, às vezes é mais fácil chegar no pastor e pedir para o pastor orar do que ir para o secreto e orar. Do que pagar o preço de santidade. E é muitos pedidos de oração que a gente não consegue orar. Porque a pessoa está em pecado, a pessoa está em adultério, a pessoa está com a vida errada e pede para que o pastor ore, porque o pastor aparentemente está com a vida direitinha. Então é assim, eu quero ter o que ele tem, eu quero ter os frutos, eu quero ter as habilidades, mas pagar o preço, e é isso que a gente precisa quebrar nas nossas vidas, na nossa caminhada. Nós estamos numa corrida e nós precisamos nos exercitar. É o exemplo, como exemplo dos atletas. Os atletas... A Sandrinha é uma atleta, né, Sandrinha? Corre, manda foto pra mim, fica me chamando pra correr também. A Lu, várias corredoras aqui que são uma inspiração pra mim. E atleta de alta performance, um atleta de competição, atleta olímpico, ele se submete a uma rigorosíssima disciplina, não é? Alimentação, horas de treino, ele não veste a roupa que ele quer para correr, ele não come o que ele quer, ele não dorme a quantidade de sono que ele quer. Ele tem todo um padrão, toda uma disciplina que ele precisa seguir certinho. Para quê? O apóstolo Paulo disse, para ele ganhar uma coroa, para ele ganhar um prêmio perecível. Ele faz tudo isso, ele se esforça, ele se empenha para ganhar um prêmio que logo vai estragar. É uma medalha de ouro, é uma medalha de prata, daqui a pouco ninguém nem lembra. Nos Jogos Olímpicos antigos dessa época aqui, quando Paulo está escrevendo isso, era uma folha de louro mesmo, era a coroa de louro que simbolizava a vitória. E quanto mais nós que estamos numa corrida que vamos conquistar uma coroa que não vai estragar. Uma coroa eterna, incorruptível. E eu trouxe um exemplo aqui, eu não sei se vocês lembram de um corredor maratonista que chama Vanderlei Cordeiro de Lima. Vocês são da minha época, gente. Em nome de Jesus, alguém lembra dele? Ai, obrigada, Senhor. Ele é brasileiro, paranaense, famosíssimo ele. E ele ganhou muitos prêmios, medalha de ouro, ele foi top na época. Top, hoje ele é aposentado. E olha que incrível essa entrevista que ele deu, porque, se eu não me engano, em 92 ou 94, numa Olimpíadas que teve em Atenas, um ex-padre invadiu a corrida, vocês lembram disso? Pegou ele e ele perdeu, e ele estava em primeiro lugar, ele ia ganhar a medalha de ouro, ele ia ganhar aquela prova, e esse ex-padre invadiu a pista, abraçou ele, segurou ele, e ele ficou com a medalha de bronze. Ele não ganhou a medalha de ouro, porque ele perdeu ali alguns segundos tentando se soltar daquele homem que estava embriagado, depois foram, comprovar isso. E olha que interessante, olha o que ele diz nessa entrevista. Foi perguntado assim: sobre a Olimpíada de Atenas, o ataque que você sofreu ao longo da prova acabou se tornando uma das imagens mais famosas da história dos Jogos. Quantas vezes aquele filme passou na sua cabeça? Hoje, aposentado, que leitura você faz daquele momento? E ele respondeu:
Aquele momento para mim é o momento do estádio. Aquele momento do episódio, para mim, não existe. Foi um pequeno obstáculo que ocorreu durante a prova. O momento que eu tenho como grande lembrança é a chegada no estádio, feliz de ter realizado o sonho de ser um medalhista olímpico. Agora, aquele momento que eu fui agarrado pelo padre, não tenho lembrança nenhuma daquilo ali. Não sei porquê, mas não é um fato relevante para mim. Perto daquilo que eu conquistei depois. O importante para mim foi depois. Aquilo foi um pequeno obstáculo que eu acabei superando de todas as formas. E a segunda pergunta: se você tivesse conseguido se recuperar a ponto de conquistar ao menos a medalha de bronze, você acha que teria se sentido? Se você não tivesse conseguido se recuperar a ponto de conquistar ao menos a medalha de bronze, você acha que teria se sentido ressentido, frustrado? E ele responde: tenho certeza que a minha alegria seria a mesma, porque eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil um atleta se colocar entre os primeiros na Olimpíada. Independente do resultado, se eu tivesse entre os 10, a minha alegria seria a mesma. Gente, eu aprendi tanto com isso. Porque ele poderia se queixar o resto da vida dele. Ele poderia dizer: pronto, esse homem me desestabilizou, perdi a minha medalha de ouro por causa dele. O que ele diz? Eu nem lembro daquilo. Aquele episódio, aquele obstáculo não é o que me marcou. O que me marcou foi a alegria de estar numa corrida. É a alegria de ter chegado até o final, não importa, eu cheguei. Obstáculos, queridas, vão existir na nossa caminhada, nessa nossa corrida de fé, nessa nossa corrida para o nosso alvo, vão existir, mas não podem roubar a alegria de estarmos na caminhada. Amém? O Senhor está conosco, isso é o mais importante. Deixa as circunstâncias contrárias chegarem, vão chegar. Deixa os obstáculos virem, enfermidades vão chegar. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas e por isso que é tão poderoso, porque Ele está conosco. Então, quando eu vejo esse homem falando isso sobre uma corrida física, sobre um atletismo, e ele dizendo aquilo não me abalou, nós precisamos, como povo de Deus, não nos abalarmos com as dificuldades e com obstáculos. Pelo contrário, isso fortalece, produz perseverança. A tribulação produz peso de glória nas nossas vidas e não se compara com a glória que há de vir. Ou seja, quando Jesus voltar, tudo isso é passado, tudo isso vai ser sombra, não tem comparação. Os nossos problemas momentâneos não se comparam com o peso que há de vir da glória do Senhor. Nós temos que olhar mais para as coisas do céu. Os nossos olhos têm que estar mais nas coisas do Senhor, menos nos obstáculos dessa terra. Em nome de Jesus. E também nessa corrida nós precisamos eliminar os pesos, nós precisamos eliminar as bagagens, os excessos. Não é assim, um atleta, ele não corre com qualquer roupa, por quê? Se for uma bermuda larga, ele vai perder segundos na corrida, e isso vai prejudicar ele. Tem que ser aquele short coladinho, aquelas roupas todas justas. O nadador também não é assim? É aquela roupa certa, aquele tecido estudado. Eles pegam o melhor tecido que melhor desliza na água e geralmente ganha quem tem a melhor roupa, da maior tecnologia. Eles não correm de qualquer jeito, eles não nadam com qualquer roupa, eles eliminam todo o peso, eles eliminam toda a bagagem para eles estarem na corrida, e assim também na nossa vida. Nós, para estarmos nessa corrida, nós precisamos eliminar os pesos. Quais pesos nós temos carregado muitas vezes? Pecado, falta de perdão, mágoa. Jesus levou nossas mochilas na cruz. Ali ele levou todo o peso, ele levou todo o pecado, ele levou todas as nossas feridas. E às vezes na nossa corrida, sabe o que a gente faz? Jesus devolve, deixa eu pegar minha mochilinha de novo. E aí a corrida fica tão difícil, fica tão pesada, fica tão mais difícil chegar no alvo. Porque os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas são fatores de dificuldades, de resistência, sim. Eu gosto do exemplo de um guarda-chuva. Se você abrir um guarda-chuva ao contrário do vento, você vai ter dificuldade para andar, mas não te impede de chegar no teu lugar de destino. Assim são as dificuldades, assim são as resistências, assim são os pesos. Eles são dificuldades, mas não são impeditivos. Mas nós somos convidados a lançar no Senhor e não pegar de volta. Ele já levou, Ele morreu pelo nosso pecado, Ele morreu pelas feridas, pelas injustiças que a gente sofre ao longo da nossa caminhada. Tudo Ele levou, todo esse peso, para que a gente corra com perseverança essa corrida, sem peso, sem distração. Hebreus 12,
de 1 a 3. Essa água é minha, Lu? Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanime. Qual era o contexto aqui de Hebreus? O escritor de Hebreus, ele estava empenhado em dizer para aquele povo olhar para Jesus e não desanimar. Por quê? Era um contexto terrível de perseguição contra os cristãos aqui. Muitos tinham se convertido, deixaram o judaísmo, estavam seguindo a Jesus, mas estavam sendo terrivelmente perseguidos, mortos por causa de Jesus. E muitos já estavam desistindo da fé em Cristo e voltando para a antiga religião, para as antigas práticas. E o escritor de Hebreus, que a Bíblia, não deixa claro quem é, nós não sabemos quem escreveu esse livro, ele está empenhado em dizer: essa é uma escolha errada. Não abandonem a fé de vocês. Percorram com perseverança essa corrida, abandonem todo o pecado, toda a distração, olhem para Jesus. Ele desprezou a vergonha. Jesus viu a vergonha e não deu importância para ela, desprezou, seguiu para o alvo. Olhem para ele e continuem. Ele estava desesperado para convencer aquele povo de Deus a não voltar para a antiga maneira de viver. Pedro estava desesperado nessa carta, dizendo: olhem para Jesus, acrescentem a fé, conhecimento, domínio próprio, piedade, para que vocês não sejam enganados com falsas doutrinas. Paulo está dizendo: existe uma corrida, perseverem. Vocês, olha, os atletas treinam tanto, os atletas se esforçam tanto e ganham uma coroa que perece. Vocês vão ganhar uma coroa incorruptível, vão até o fim. E agora a gente vê o escritor de Hebreus falando a mesma coisa: ei, olhem para Jesus, vocês estão numa corrida, não desanimem, não deixem que as distrações, o pecado envolvam vocês, corram com perseverança. E nós hoje estamos aqui para dizer isso para vocês: olhem para Jesus, corram com perseverança. É uma corrida sim, vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, você vai querer desistir, mas olhe para Jesus. Sabe, falsas doutrinas estão aí, irmãs, estão dentro da igreja, infelizmente. A gente ouve muitas vezes que tudo é muito fácil, que não existe mais o sacrifício. Então, vou trocar de marido, porque esse marido me dá muito trabalho. Vou deixar meus filhos com a avó, porque esses meus filhos me dão muita dor de cabeça. Eu não vou me empenhar tanto para obedecer nisso daqui, porque demanda muito esforço. Mas demanda mesmo, é sacrifício. Sabe, nós precisamos ter um amor nas nossas casas, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, irmãos, amigos. Um amor sacrificial. Um amor altruísta, que não espera nada em troca. Você só quer amar, você só quer oferecer, você só quer plantar, semear na vida deles e não esperar nada. Meu Deus, a gente já tem tudo nele. A gente tem abundância, a gente tem fonte inesgotável nele. A gente precisa tirar os nossos olhos do retorno do outro. Nós somos mulheres que depositam e não que ficam esperando. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos recompensa. Ninguém que deposita, que se esmera em frutificar, vai ficar sem retorno, porque o nosso Deus não faz assim. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Mas a gente não pode ficar esperando isso. Então sim, é sacrificial. Não abandona teu casamento, não. Não abandona o teu marido. Não abandona os teus filhos. Se sacrifique por eles. Doe sem esperar nada em troca. Deixa que Deus é o teu juiz. Deixa que Deus te justifica. Sabe? Mas a gente tem que parar com essa mentalidade de sair da corrida. Tá difícil, então... tá muito difícil, eu acho que não tá certo isso. Não é difícil mesmo. Tem um preço mesmo. A gente não está aqui para ser feliz, a gente está aqui para obedecer, a gente está aqui para cumprir um propósito, a gente está aqui nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Isso é tudo que a gente precisa. Essa teologia da felicidade, isso não existe, irmãs. Sabe, quando Paulo falou, eu acho que ele estava muito furioso, ele estava muito decidido. Porque o povo conheceu a fonte, conheceu Deus, dono de tudo, que tem tudo. Estava, por causa das tribulações, desanimando. O
que te distrai da corrida? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Às vezes distrações não são pecados. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Às vezes distrações só estão realmente tirando nossos olhos do Senhor. Mas a gente precisa se livrar disso também, que tem nos distraído. Jesus vai falar em Lucas: se você quer ser meu discípulo, você precisa me amar mais do que pai, do que mãe, do que filhos, do que marido, do que a sua própria vida. Porque se você não fizer isso, você não é digno de ser o meu discípulo. Ou seja, às vezes até a nossa família nos distrai. Não é que você não vai amar, mas você precisa amar mais o Senhor. Você precisa amar mais a Ele do que você. Porque senão essas coisas, pessoas que a gente tanto ama, ocupam o lugar de Deus, ocupam o trono no nosso coração e a gente se distrai. Nessa corrida, nós também precisamos de metas. Metas, objetivos, alvos. Eu gosto de uma frase que diz que quando a gente tem uma meta, a gente com certeza vai chegar em algum lugar. A gente pode não chegar na meta que a gente colocou, mas a gente chega em algum lugar. Agora, uma pessoa sem meta, ela não chega em lugar nenhum. Então, nós vimos aqui no texto que tem uma grande meta, que tem uma coroa, que tem uma corrida para a gente percorrer, que existe o retorno de Jesus aqui para nos buscar. Essa é a nossa meta maior, mas existem metas no nosso dia a dia, trazendo isso agora para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Enquanto a gente aguarda esse dia, enquanto a gente olha para essa grande meta, quais são as metas como família que nós temos feito, como igreja? Será que se alguém perguntasse hoje para nós o que você espera para a tua família daqui 5 anos, a gente saberia dizer? O que você espera para a tua igreja daqui 5 anos, a gente saberia dizer? O que você espera para a tua vida individual, como filha de Deus? Será que a gente saberia dizer? Nós precisamos ter por que correr, nós precisamos ter alvos, nós precisamos ter metas. Pode ser que a gente não alcance, mas a gente vai chegar em algum lugar. Em algum lugar a gente vai chegar. A gente vai avançar, a gente vai percorrer, a gente vai ir além. Nós precisamos entender, e Paulo fala isso: eu não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem esmurra o ar. Aqui ele faz um paralelo do corredor, depois ele fala do boxeador, né? Esmurra o ar. O atleta, eu não estou correndo sem alvo, eu não estou esmurrando o ar, eu tenho um alvo. Ele tem um propósito, ele tem uma meta. E também nessa corrida nós precisamos de regras. Nós não corremos do nosso jeito, nós não fazemos as coisas como nós achamos. Não é uma corrida, minha corrida, minhas regras. Não é assim. Eu estou numa corrida proposta pelo Senhor e as regras são Ele quem coloca, Ele que coloca. Não adianta correr e chegar no final. Tem que fazer isso da forma certa. Não é assim com os atletas também? Quando o atleta vence uma corrida, ganhou lá em primeiro lugar, aí ele faz o exame antidoping e dá positivo lá, que ele usou alguma substância. Ele perde. Ele não ganha essa vitória. Ele correu, ele foi o melhor, mas ele foi pego no exame antidoping. Ele não seguiu as regras. Existia uma regra, ele precisava obedecer e ele não seguiu. Se a gente fizer uma prova para um concurso, usar um pontinho eletrônico, alguém passou todo o gabarito pra gente, aí, primeiro lugar no concurso público. Aí descobre o nosso ponto eletrônico, a gente é desclassificado, a gente não passa. Assim também é nessa nossa corrida. Existem regras. E a Bíblia é o nosso manual de regra e prática. Está tudo na palavra. Como nós servimos ao Senhor está na palavra. Como nós amamos ao Senhor está na palavra. Não é do nosso jeito que nós amamos ao Senhor. A Bíblia diz: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. É intensamente, é completamente. Não é ame só um pouquinho. Ame a Deus e ame o mundo. Ame a Deus e ame mais a você mesmo. É ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Assim que nós caminhamos nessa corrida. É amando o Senhor de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, através da palavra. Como nós oramos? Não sei como orar. Na palavra explica. Você pode orar o tempo todo, você deve orar o tempo todo, fala com o Senhor o tempo todo, mas tem um momento que você vai para o teu quarto, Mateus 6,6, que você entra no teu quarto, você fecha a tua porta e você fala em secreto com o teu pai. Tem um momento que é só você e ele, em secreto. Quando você vai contar os segredos do teu coração e ouvir os segredos do coração dele. Ele tem segredos para revelar, mas ele revela para os íntimos. Ele revela para quem vai para o quarto, fecha a porta e ouve. Porque ele quer falar para você. Como nós oramos? Vai para o teu quarto. Ouve o teu pai em secreto.
tudo nós temos uma forma, nós temos regras, nós temos um manual. Senhor, como eu posso ser uma melhor esposa? A palavra nos ajuda. Como eu posso ser uma melhor mãe? A palavra diz para nós. Uma melhor amiga. Tá em Provérbios, tem tantos textos sobre amizade que eu amo. Tá tudo na palavra. Nós precisamos entender que existem regras. Muitos me dirão, vai dizer o texto, naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Gente, isso é pesado. Mas o que ele está dizendo, muitos vão fazer as coisas, vão estar na corrida do jeito deles e eu não vou conhecer. E vão operar coisas grandiosas, mas não são íntimos do Senhor, não agiram conforme a palavra do Senhor. Nós temos regras e que nós precisamos confiar que regras são proteção para nós. Quando o Senhor coloca regras para nós, é porque a nossa natureza é pecaminosa. E se a gente fosse solto e fizesse tudo o que tivesse vontade, a gente se destruiria. Tem uma pesquisa, fizeram uma pesquisa colocando todos os desejos carnais de um homem, que você teria vontade de fazer em um dia. Essa pessoa, em poucos dias, ela se torna um bicho, sem regras, sem limites. Nós precisamos de regras e isso é proteção para nós. É bênção, é cuidado. Assim como a Lília falou da filha. Quando a gente diz para nossa filha: olha, não faz isso. A gente não quer o mal. A gente quer proteger. A gente ama. Por isso a gente fala: não faz isso, não vai por aqui. Isso não pode. Por isso que existe uma forma. Por isso que existe uma forma. Nessa corrida também nós não podemos andar sozinhos. Nós somos incentivados pela palavra do Senhor a caminharmos nessa corrida com pessoas. Sim, Deus está conosco, mas com pessoas. Em Hebreus 12, quando a gente leu, ela fala ali o texto: nuvem de testemunha. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas que o escritor de Hebreus está falando, são os heróis da fé, que estavam descritos lá em Hebreus 11. Que foram corredores nessa corrida, não foram espectadores, eles estavam nessa corrida. Eles estavam já à frente. Eles já tinham completado essa corrida porque eles já tinham morrido por causa do nome de Jesus. Muitos perseguidos, muitos martirizados. E ele está dizendo: olhe para eles. Eles são inspiração para vocês. Às vezes a gente está muito sozinho na corrida. E a gente pode e deve se inspirar em pessoas que já deixaram pesos, que já largaram a mochila e que estão à frente nessa caminhada. À frente de nós. E a gente olha e se inspira: olha, se essa pessoa conseguiu, se ela venceu esse obstáculo, eu também posso. Por isso que é tão bom testemunhar. Quando a gente ouve um testemunho, é vida na vida. A gente ouve o testemunho e fala: se essa pessoa passou por isso, eu estou passando por algo semelhante. Ou a minha vizinha está passando, eu consigo vencer também. Olhe, se inspire em pessoas. Não caminhe sozinho. Olhe para a grande nuvem de testemunho. Olhe para a palavra, tantos heróis da fé. Mas olhe também para pessoas reais. Que estão aqui, ó. Que estão aqui, reais no sentido de estarem aqui hoje, vivas no teu dia a dia. Quem te inspira? Quem você pode olhar e falar: eu quero estar com essa pessoa na corrida. Eu quero caminhar com essa pessoa nessa corrida. Eu não vou sozinha, tá difícil sozinha. Sabe, volte a fazer encontros na sua casa em nome de Jesus. Reúna 3 amigas, reúna 4 amigas, vai de máscara, dá 2 dedos de distanciamento que tá tudo certo. Sabe, faz grupo de oração, fala: amiga, deixa eu me aproximar de você de novo, tá difícil a minha caminhada. Compartilha, ouve o que ela tem para dizer e orem juntas. Tenham um café maravilhoso, façam algo juntas. A gente ficou muito isolada nesse tempo. Mas a gente precisa se lembrar que Deus nos criou para caminharmos juntas. E olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Pronto. Está aqui, ó. O mundo pode falar o que for, nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, porque senão a gente vai desanimar na caminhada. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meu Deus, se em Hebreus estava dizendo que se aproximava o dia, e nós aqui, que Jesus está batendo na porta, vamos deixar de nos reunir como igreja?
Faça da tua casa uma igreja, monta um grupo no Zoom, abre uma célula, venha para os cultos, mas não deixe de se reunir como igreja. Caminhe com pessoas. Ande junto de pessoas e se fortaleça. Mas também corra para chegar. Corra para chegar. 1 Coríntios 9:2. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Meu marido, pastor João, tem falado uma frase aqui com muita frequência. Não é pressa, é urgência. Deus não tem pressa, Deus tem urgência. É muito diferente. Corra sem pressa. Corra com constância. Corra num ritmo que você vai dar conta, mas tenha urgência. Porque Deus está dando esse senso de urgência para o povo dele, para a igreja dele. Tenha urgência. Existe algo que nós precisamos fazer e nós não podemos desanimar. Existe uma corrida para nós completarmos e nós vamos completar. É um senso de urgência. Não é com pressa, não é de qualquer jeito, não é segundo as nossas regras, não é sozinhas, não é passando por cima de pessoas, não é magoando as pessoas que nós vamos chegar, é considerando uns aos outros, ou seja, eu te considero superior a mim. Isso não quer dizer que eu sou inferior a você. Quer dizer que eu te considero. Eu considero a minha amiga importante. Isso não quer dizer que eu não sou importante, que eu não seja importante. Considerem uns aos outros, mas corram para chegar. Lembra, tem um adversário. Nós temos inimigos, nós temos pecado, nós temos a nossa carnalidade, nós temos o nosso adversário, Satanás, que não brinca. Ele não se dá por satisfeito. Mas nós já temos a vitória em Cristo Jesus. A vitória já é nossa, mas a gente precisa continuar a nossa caminhada para chegar. O prêmio é para quem chega ao fim. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Uma coroa que não é incorruptível. Uma coroa que permanece. Eu quero encerrar passando para você um vídeo de um corredor que chama Derek. E ele estava aqui nas Olimpíadas de 92, em Barcelona. E ele se preparou a vida inteira para essa corrida. E aí, algo acontece, ele se lesiona. E eu quero que você preste atenção. Fechar os teus olhos, que você, no lugar de Derek, você colocasse o teu nome.
Às vezes somos nós lesionadas na caminhada, na corrida. Mancando. Tão debilitadas. Quantas coisas a gente precisou fazer nesses dias de isolamento que a gente achou que não ia dar conta. Quanto cansaço, quanto peso, quanta rotina cansativa. E às vezes a gente olha para o alvo sim, mas a gente está tão cansada. A gente está tão machucada. Mas assim como esse pai invadiu essa pista, agarrou nesse filho e carregou esse filho até o final. Ele chegou machucado, mas ele chegou. Ele perdeu a posição que ele tanto almejava, mas ele chegou. A palavra diz, a coroa é para os que chegam. Não importa. Se você vai chegar, às vezes, meio cambaleando, você vai chegar. E sabe o que é lindo? Você vai chegar no colo de Deus. Você vai chegar nos braços de Deus. Ele nunca te deixou na caminhada. A palavra nos garante que Ele é Deus presente. Emmanuel, é Deus conosco. Se passar pelo fogo, não te deixará. Se passar pelas águas, elas não te afogarão. Se você for numa fornalha, Ele vai estar com você. Ele pode não te livrar da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Não importa qual seja a dificuldade, o cansaço, a lesão, o Pai quer te pegar no colo nessa noite. O Pai quer te trazer renovo, quer te trazer descanso, sabe? Numa corrida de atletismo, a gente vê as garrafinhas de água às vezes sendo dadas. Deus não tem garrafinha de água para nós. Deus tem rios de águas vivas fluindo do trono dele, trazendo refrigério, trazendo refresco, trazendo um renovo que só Ele pode dar. Essa é uma noite de encorajamento. Essa é uma noite de reposicionamento. Essa é uma noite que Deus quer te dar descanso, quer te dizer, filha, não desista, descansa. Filha, não vai na tua força, vai nos meus braços. Filha, continue essa corrida que eu mesma te propus. Porque se eu propus, é porque você consegue completar. O meu Espírito Santo está com você. O ministério da graça de Deus é um ministério poderoso, que nos capacita, que nos encoraja, que nos dá vigor. Eu quero que você faça a tua oração para Deus. Se você tem algo a entregar nessa corrida, se você está desanimada, se você estava desencorajada, mas hoje você entende que o Pai te levanta, que o Pai te pega nos braços e te diz, vem filha, eu estou com você. Faça a sua oração. Faça desse momento o teu lugar secreto. Imagine você no teu quarto agora, fechando a porta, se ajoelhando e se derramando diante dele. Pai, só estamos nós aqui. Sabe, esse é um lugar seguro para você fazer isso. Esse é um lugar de segurança. Esse é um lugar onde nós estamos aqui reunidas com o mesmo propósito. Nós queremos a Deus. Nós queremos o que Ele tem para nós. Nós queremos ser mulheres mais parecidas com Ele. Enquanto você ouve essa ministração, através dessa canção, se você pudesse ajoelhar, se você pudesse render, se você pudesse mostrar aí ao seu Pai, totalmente rendida à vontade dEle, faça isso. Faça isso. Deixe que Ele te pegue no colo. O Espírito Santo me falou enquanto eu preparava que existiam mulheres nessa noite aqui, gemendo de cansaço. Falando, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu estou pensando em desistir porque eu estou cansada. Eu fiz muitas coisas nesses últimos meses que não estavam no meu planejamento e eu não estou dando conta mais. O Senhor está dizendo para você, eu sou a tua força. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Talvez nem força para orar você tenha tido. Ele sabe. Ele não põe peso sobre você. Mas Ele quer que você volte. Ele tem saudade. O pai tem saudade das filhas. Ele te chama novamente para o secreto. Ele tem saudade de quando você orava. Ele quer te dar descanso, filha, para você se levantar vitoriosa, posicionada, valente, guerreira. Aquela que vai sim completar essa corrida. Em nome de Jesus, ninguém ficará para trás.
Você vai completar essa corrida. Quando Jesus voltar, você vai com Ele. Você vai ganhar uma coroa que não vai se corromper. Você vai ganhar uma coroa eterna. Ele vai te olhar e falar: filha, que bom. Você foi fiel até o fim, está aqui a tua coroa. Deixa que Ele te abrace nessa hora.